Virgem, bem-vindos ao Filhas de Brígida para nossa leitura bônus. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Inclusive, gente, vocês também ganharam bônus por lá, tá? Uma bônus de amor, ela já tá disponível, se vocês não viram, corre dar uma olhada que ela tá show de bola, tá bom? É isso aí, já quero muito agradecer a vocês pela presença aqui no canal, tanto quem é novo por aqui como quem já nos acompanha há mais tempo, tá? E também pelos likes, inscrições e compartilhamentos também, tá bom? Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos virginianos para nossa leitura bônus? Por favor. Uau, temos aqui número 31, intenção, né? A falta de direção pessoal resulta em confusão e permite que a vida se torne um jogo de xadrez na mão dos outros. No fundo do deck, número 2, curiosidade radical, vendo as coisas como se fosse pela primeira vez o tempo todo. Gratidão, Espírito. Que interessante. Essa carta da intenção, ela alerta que é necessário ter intenção, ter direção pessoal, ter as intenções claras. Se a gente tem claro na nossa cabeça o que a gente quer, quem a gente é, onde a gente quer chegar, para onde a gente está indo, né? Qual é o nosso propósito, nossa caminhada, fica muito mais difícil de ser alvo de confusão e do jogo das outras pessoas, né? Então aqui é necessário ter intenções claras. E essa curiosidade radical, vendo tudo pela primeira vez o tempo todo. Olha, a gente pode estar falando que é necessário olhar as coisas ao redor nos próximos dias e olhar tudo o tempo todo como se estivesse vendo pela primeira vez. Então, eu sinto duas coisas. Primeiro, olhar como se fosse pela primeira vez seria olhar sem o nosso pré-julgamento, sem as nossas opiniões, tipo assim, realmente como se fosse pela primeira vez, sabe? Quando você bate o olho numa situação, numa pessoa, num assunto, se você está vendo pela primeira vez, vai ser a partir daquele momento que você vai formar uma opinião, né? A partir daquela primeira visão. Mas se você já teve contato com uma certa situação, uma certa pessoa, um certo assunto, você já tem uma opinião sobre aquilo. Entretanto, talvez essa opinião, talvez essa ideia que você formou sobre aquilo, talvez não seja a ideia correta, porque algo aqui pode ter sido manipulado, algo pode ter sido gerado por uma confusão, por conta de um jogo de uma raposa que distorceu as coisas. Então a espiritualidade fala, é necessário observar as coisas como se estivesse vendo pela primeira vez, sabe? Olhe de novo, mas como se estivesse vendo pela primeira vez. A gente pode estar falando sobre alguma coisa específica, talvez com que você esteja lidando, né? Você que está vindo aqui nessa leitura, né? Nessa energia, para quem a leitura vai ressoar, ou a espiritualidade está falando, olha, vai aparecer para você uma certa situação aonde está acontecendo uma manipulação para te deixar confuso, confusa e fazer com que você vá na direção que a raposa está querendo que você vá. Então, antes de você tomar qualquer atitude, observe de novo essa situação. Tipo assim, você já viu a situação, você já tem uma impressão, você já tem uma opinião, você já fez uma ideia. Beleza, deixa de lado e agora olha de novo. O que é que eu não estou vendo? O que é que eu preciso enxergar que eu ainda não enxerguei? Qual é a verdade? Entende? E olhar realmente como se estivesse vendo pela primeira vez. Porque assim, o que quer que seja, que passou despercebido no primeiro olhar, agora no segundo, mas verdadeiramente aberto para enxergar a verdade, vai fazer com que você enxergue e vai fazer com que você saiba qual exatamente é a cilada que está acontecendo nessa situação, tá? A gente pode estar falando sobre uma proposta, sobre uma conversa, alguma situação que vai estar aparecendo aí, alguma informação. Aqui nessa figura, essa moça, ela tá segurando...
Me parece que são uns papiros, sabe? Aqueles papéis enroladinhos assim. É o que parece aqui pra mim. Então a gente pode estar falando sobre papéis, sobre alguma mensagem, documentos, informações, tá? Ao mesmo tempo, eu também tô com uma sensação muito forte de algum tipo de verdade ser revelada. Então, das duas, uma. Ou nessa situação, se você olhar novamente, você vai ver a verdade vai ser revelada para você e isso vai fazer toda a diferença, tá? Ou, sobre uma certa situação, houve algum tipo de manipulação, de distorção da realidade, uma mentira. Mas essa verdade, ela está para chegar. E quando essa verdade ela chegar, ela vai fazer toda a diferença. Vamos ver aqui o que mais que a espiritualidade nos fala, porque eu achei interessante que já estamos aqui com uma energia bastante forte, bastante intensa. É uma energia realmente tipo curiosidade mesmo, tipo assim, de você olhar para uma situação, vamos analisar, deixa eu estudar, deixa eu prestar atenção o que é isso aí que está diante de mim. Pode ser que a gente esteja falando sobre um documento, sobre uma mensagem, né, como a gente disse, que tá para chegar, que já chegou, sobre alguma conversa. E eu sinto bem isso, não responda, não reaja de cara, mas observe que você vai ver o que você tem que ver, o que você precisa enxergar. Interessante. O que mais, por favor, Espírito, vocês gostariam de dizer aos virginianos para nossa leitura, por favor, nossa leitura bônus, por favor. Obrigada. Interessante. Beleza, minha gente, só vou dar uma olhadinha aqui o que as runas estão falando e a gente já conversa, tá? Aguenta mais só um pouquinho. Gratidão, Espírito. Muito interessante. Verdadeiramente aqui a espiritualidade confirma, olha, você vai ter sim um esclarecimento sobre alguma certa situação, tá? Só que esse esclarecimento é aquilo que eu falei pra vocês, eu tô sentindo que existe uma energia de uma verdade sendo revelada, e eu já entendi o porquê que é, que tá acontecendo aqui. Aqui a espiritualidade está falando assim, olha, você vai conseguir perceber alguma coisa, você agindo dessa forma, você vai conseguir enxergar a verdade sobre uma certa situação, tá? E a partir do momento que você enxerga essa verdade, você vai ter a possibilidade de tomar decisões e atitudes que vão conduzir para a revelação dessa situação. Então, mais gente vai ficar sabendo, você entende? Então, sim, você vai enxergar uma verdade e o fato de você enxergar uma verdade vai fazer com que essa verdade ela seja exposta para as outras pessoas. Por quê? Aqui a espiritualidade diz assim, olha, as raposas estão aí unidas, temos aqui uma figura masculina e uma feminina. Aqui essas duas pessoas estão praticamente na mesma energia, tá? E a espiritualidade me mostra que isso já está acontecendo já tem um tempo, tá? Pode ser que sejam assuntos de alianças, ou seja, seu relacionamento com as outras pessoas, que tá havendo interferência dessas raposas. Contratos, negociações, parcerias, documentos e papeladas, exatamente como a gente estava conversando, tá? E isso já está acontecendo já tem um tempo, já não é de hoje. E aqui a espiritualidade está falando, essas raposas estão virando tudo de cabeça para baixo, estão gerando confusão, né? Mas você vai conseguir enxergar perfeitamente diante de você como é que essas raposas estão manipulando o jogo, como é que essas raposas estão mexendo as peças. Automaticamente o fato de você perceber isso vai fazer com que você consiga seguir na outra direção, vai fazer com que você consiga se blindar, se proteger, e essa decisão ela vai ser crucial, porque automaticamente essa armadilha que as raposas estão tentando fazer não vai dar certo, e vai ser o fato de isso não dar certo que vai fazer com que as outras pessoas vejam, né? Porque se aqui a gente está falando sobre as raposas
estarem fazendo essa manipulação para poder levar algum tipo de vantagem com outras pessoas, ou tentando manipular seus relacionamentos, né? Tentando fazer intrigas, discórdias, levantando falso, fofocas e etc. O fato da decisão que você vai tomar, da blindagem que você vai fazer, vai quebrar exatamente o que essas raposas já fizeram ou estavam pretendendo fazer. Consequentemente, as pessoas vão ver a verdade. Então, a verdade ela vai ser conhecida por completo, não só por você. Entende? Outras pessoas, talvez todos os envolvidos nessa situação, vão conseguir enxergar isso daí com clareza. E a espiritualidade fala, se prepara, porque isso vai ser uma grande virada de jogo dentro dessa situação. Existe aqui uma pegada muito forte de colheita, então a gente pode estar falando sobre situações financeiras, materiais, que pode ser aonde essas raposas estavam planejando ter vitória, pode ser aonde essas raposas já tiveram vantagem no passado, né? Pode ser a colheita que vai chegar com a reviravolta dessa situação, né? Mas também a gente pode estar falando aqui numa energia de karma e destino. Tipo assim, isso daqui já era uma coisa que já estava escrita para acontecer, né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde a verdade aparece. E é exatamente o que está acontecendo aqui. É exatamente o que está acontecendo aqui, né? Só que agindo dessa forma, você vai conseguir evitar que seja mais tarde e vai trazer essa descoberta para já, para esse momento, para os próximos dias. E se prepare, porque o fato de você perceber isso, de você conseguir sair no caminho certo e não na direção errada, vai fazer com que essa verdade seja revelada para mais gente e vai ser alguma coisa importante, do balacobaco. Tô falando para vocês, gente, se prepare. Muito bem, vamos começar, vamos, né, dar uma olhada aqui com as cartas, vamos continuar a nossa clarificação para a gente entender direitinho sobre essa situação. O que mais, por favor? Obrigada. Transformação, energia de escorpião. Alguma situação ela vai se encerrar. O sonho é o fim das ilusões, é o fim das confusões, alguma coisa que já estava acontecendo no passado. Totalidade. O fardo. Os enamorados, energia de gêmeos. E aqui, integração, energia de sagitário. No fundo do deck, exaustão. Gratidão, espírito. Bom, no passado, estava havendo aqui muito conflito, muita intriga, muito diz que me diz que, tá? Quem estava conduzindo essa situação é aquilo que eu falei. São raposas que estavam em parceria, né? Com essa carta aqui dos enamorados, são raposas aí, né, pelo menos duas, que tem aí ou um relacionamento romântico, ou são da mesma família, ou são muito, muito amigas, né? E aqui veio aquilo que eu falei pra vocês, a energia de um homem e de uma mulher. E a carta dos enamorados no Tarô Universal de Rider-Waite é realmente uma mulher e um homem e o anjo lá no fundo, né? Então, realmente, atenção aí a essas duas energias, essas duas pessoas, pode ser que você já até saiba quem são. A espiritualidade fala, olha, essas pessoas levaram essa situação a uma exaustão limite, levaram as coisas até o limite de tanta fofoca, tanta intriga, tanto diz que me diz que, porque eles estavam sempre mexendo os pauzinhos e dessa forma manipulando as coisas, fazendo as coisas da forma como eles bem entendiam, tá? Mas aqui a espiritualidade tá falando assim, olha, o que quer que seja vai ser o fim das ilusões. Essa verdade, essa informação que ela vai ser revelada, essas raposas não vão conseguir segurar. Não vão conseguir contornar, não vão conseguir voltar a equilibrar as coisas da forma como elas estavam, tá? Essa é uma situação da qual essas raposas não vão conseguir escapar. E ó, a próxima carta é momento da colheita e renascimento. Ou seja, agora chegou a hora do fim das traições, do fim de toda essa palhaçada dessas raposas e é a hora de colher. Tanto aqui para o justo que estava sendo prejudicado por essas raposas, né? Estava sendo aqui atrasados todas as suas colheitas, o seu sucesso, sua prosperidade, um dinheiro de chegar, as coisas de se acertarem, as coisas de se equilibrarem, porque sempre essas raposas se intrometiam no meio. Agora chegou a hora de as coisas se colocarem no seu devido lugar, bem como chegou a hora do karma bater na porta dessas raposas, tá? E aqui a espiritualidade deixa claro, as coisas, agora sim as coisas vão se encaixar exatamente como elas têm que ser, exatamente aonde elas têm que estar, tá? Chega da interferência dessas raposas sem vergonhas aí. Uau! E preste atenção, viu? Porque aqui a espiritualidade fala, se você se abrir para seguir aqui essa dica da espiritualidade, a espiritualidade vai te guiar na direção certinha que você precisa enxergar, daquilo que você precisa fazer, justamente para que você consiga manter as coisas em equilíbrio, funcionando
e vai contribuir nesse processo de organizar as coisas verdadeiramente onde elas têm que estar. O que mais, por favor, Espírito? O que mais, por favor? Simplicidade, amistosidade, o forasteiro, celebração, participação. No fundo do deck, aventura. Aqui a espiritualidade já tá deixando claro, se prepara porque um novo começo tá chegando, tá? Com essa situação, ela sendo organizada, ela sendo colocada no seu devido lugar, as raposas vão ser colocadas para fora. Chega, aquele empenho, aquele empreendimento que as raposas estavam realizando de se intrometer nas parcerias, nos relacionamentos, nos assuntos, nas conversas, né? Nas situações, acabou. As raposas vão ser colocadas para o lado de fora, não vão mais conseguir se intrometer, e é assim que vai haver celebração, é assim que finalmente vai haver alegria, sucesso, prosperidade e abundância. E aqui a espiritualidade me mostra. Anteriormente, essas raposas estavam, de alguma forma, com alguma aliança poderosa, recebendo a ajuda de alguém, sabe? Ou de alguma forma as pessoas davam ouvidos a essas raposas. Mas com essa verdade sendo revelada, quem não quiser se sujar vai se afastar e botar essas raposas para correr. Então as raposas vão ser colocadas para fora de uma parceria, uma aliança importante. Bem como as outras pessoas vão parar de ouvir o que essas raposas falam. Justamente por quê? Porque sabe que é tudo mentira, nada se aproveita, tá? Então aqui a espiritualidade me mostra claramente o justo comemorando a vitória, as outras pessoas seguindo com suas vidas sem se importar com o que está acontecendo com as raposas, e as raposas do lado de fora, sem poder participar de nada, esquecidas, à míngua, né, sendo deixadas aí de escanteio porque nada se aproveita, não dá mais para tirar. Quem tava, né, de alguma forma apoiando, quem tava de alguma forma utilizando essas mentiras das raposas, ou vai perceber que é mentira, não vai querer mais saber, ou vai ver que não tem mais como levar vantagem, não vai querer, né, mais saber dessas raposas por perto. E a espiritualidade deixa claro, um novo começo está chegando, tá? Caminhos estão se abrindo. Qual é a orientação, Espírito? A luta. Qual a orientação? Intensidade. Apego ao passado. Receptividade, a energia da rainha de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Florescimento, energia da rainha de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. No fundo do deck, criatividade, energia de Touro e Libra. Momento a momento. Aqui eu tô enxergando um embate, eu tô enxergando um atrito. Sabe o que a espiritualidade está falando aqui? É o seguinte, olha, o que quer que seja, toda essa confusão, é alguma coisa que tem algo a ver com o passado, exatamente como a gente falou. Isso é algo que aconteceu muito no passado, vem acontecendo, e isso está sendo provocado por essas duas mulheres, rainha de água, rainha de terra, tá? Pode ser que seja inclusive outra pessoa de Virgem, né? Ou Touro ou Capricórnio. Elas estão juntas nessa, e aqui a espiritualidade me mostra, olha, o que quer que seja nos próximos dias, ainda com essa mentalidade do passado, de querer criar fofoca, de querer criar atrito, uma delas ou as duas vai se colocar a todo vapor para querer criar algum tipo de discórdia, né? Vai até algum lugar, vai até alguém querendo falar, querendo meter o dedo na cara, querendo criar o caos. Mas a espiritualidade está falando, ó, se prepare, porque aonde essa pessoa for, para essa pessoa querer estimular a discórdia, essa pessoa querer trazer virar as coisas de cabeça para baixo, essa pessoa vai achar. Essa pessoa quer provocar o caos para os outros, mas essa pessoa vai achar o caos para si. Você tá entendendo? É como se a pessoa fosse dar com a cara na parede. Eu não sei aqui o que é que essa pessoa vai achar, se alguém vai se cansar de ouvir, alguém vai... vou explicar para vocês exatamente o que é que eu tô vendo aqui. A espiritualidade me mostra claramente que essas pessoas aqui, essas raposas, estão indo atrás de confusão, estão indo querer falar alguma coisa, querer fazer alguma coisa. Só que o que essas raposas acham que vão chegar nesse lugar e conseguir ter sucesso. Só que não, a coisa vai dar uma reviravolta e
vai se virar contra as próprias raposas. É como se alguém fosse ficar muito furioso, é como se alguém fosse se encher, é como se alguém fosse se ofender. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas aqui a espiritualidade mostra claramente, olha, quem procura acha, né, gente? Então, se essas raposas estão querendo criar o caos para alguém, essas raposas vão encontrar o caos, mas não para os outros, para si. É claramente o que eu estou vendo aqui, tá? E aqui a espiritualidade fala, olha, se essas raposas estão indo quente, essas raposas vão encontrar alguém que vai chegar fervendo. Então, você pode esperar que disso daqui vai sair uma explosão. Alguém vai mandar essas raposas voltarem para direto de onde saíram. Alguém vai ensinar a lição que essas raposas precisam aprender. E aí vai gritar, vai xingar, vai, sabe? Não sei, mas se essas raposas acham que sabem criar o caos, essas raposas vão encontrar alguém que cria um caos maior do que elas. Pode se preparar, tá? Isso aqui é uma reviravolta. Isso daqui... Mas não foi o que a espiritualidade falou? Tá na hora do karma chegar para as raposas? É exatamente isso. As raposas gostam de criar problemas para os outros, mas não para si. Mas vocês viram que até a luz piscou, né, gente? Confirmando. Então significa que aqui essas raposas vão encontrar o caos. Então é por isso que a espiritualidade fala, olha, quem quer que seja que tá aqui nessa energia, tá numa energia de sucesso, de prosperidade e abundância. Basta ter paciência, vá com calma, um passinho de cada vez, sabe? E aguarde, né? Vamos tomar aqui essas atitudes que a espiritualidade falou, né? De observar, de olhar para ver a verdade, para conseguir enxergar o que tem que ser visto. E vamos pisando meio de mansinho, porque a espiritualidade já está falando. Se prepare, porque dentro dessa situação que essas raposas estão indo atrás de guerra, de briga, essas raposas vão encontrar, mas não o que elas esperam. Então, se prepare que o negócio vai esquentar. Muito bem. Ok, minha gente, em termos de energia, o que nós temos aqui? Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Touro e Libra. E é isso daí, tá? Também ficaram aqui fortes as energias de água, Câncer, Escorpião e Peixes. E Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Pode ser que aí pra alguém, algum desses signos signifique alguma coisa. Beleza, minha gente, essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta pro universo que é pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais.